A primeira vez que eu vi ReZero, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu gostei muito desse anime. Muito mesmo, eu cheguei a considerar ele um dos meus favoritos. Eu vi ele inteiro em uns 2 dias. Eu sei que tem gente assistindo essa porra aí que deve assistir 982 mil episódios de anime em uma semana, mas pra mim ver 25 episódios em 2 dias é muita coisa, ok? Pau no seu cu. Ok, mas a questão é que como nenhum dos animes que eu tinha assistido recentemente era realmente algo tão interessante assim, não tinha tanta coisa pra falar, pra fazer um vídeo inteiro a respeito, eu decidi reassistir alguns dos meus favoritos. E dentre eles eu escolhi ReZero, porque assim eu podia reassistir um anime que eu gosto pra caralho e fazer um vídeo inteiro só falando sobre ele. Olha que ideia maravilhosa. Só que, quando eu fui reassistir ReZero... né? Bom, pra vocês que não conhecem ReZero, é um anime que fala sobre Natsuki Subaru, ok? O nosso protagonista, que é um garoto do ensino médio ou da faculdade, eu não lembro, eu não sei, mas não importa. A única coisa que você precisa saber a respeito do Subaru é que ele é um bosta completo. Em mais um dia bosta de sua vidinha miserável, Subaru estava numa loja de conveniências comprando algumas guloseimas para ele se alimentar, quando de repente ele piscou os olhos lentamente. E quando ele abriu os olhos novamente, ele percebeu que ele não se encontrava mais no planeta Terra. Ele tinha sido teletransportado para outro mundo. É sério, é assim que acontece, eu não tô de sacanagem. E é lógico que o Subaru, como todo bom protagonista de Isekai, nem se pergunta nada, nem se questiona, nem estranha nada, ele só aceita esse fato de boa. Isso é um negócio que me dá muita raiva nesses animes, não só nesse em específico, mas como em muitos outros desse mesmo gênero, né, do Isekai, que são esses animes que tem um protagonista que do nada é teletransportado para um mundo de fantasia e nem estranha nada. Tipo, caralho, se você fosse dormir um dia e do nada acordasse no meio de Skyrim, você nem ia se perguntar do porquê caralho isso está acontecendo com você? Mas ok, voltando à sinopse do anime aqui, pequeno spoiler de uma coisa que acontece no primeiro episódio, mas é impossível falar de ReZero sem dar esse spoilerzinho, porque o anime inteiro se baseia em cima disso, ok? O Subaru, ele acaba se metendo em algumas confusões nesse mundo aí, e acaba morrendo. E quando ele morre, ele descobre que ele tem o poder de voltar para um momento específico no tempo toda vez que ele morre. Isso, na verdade, só deixou mais claro que o Subaru é doente mental, porque ele teve que morrer literalmente 3 vezes pra perceber que tinha alguma coisa de errado acontecendo com ele. E aproveitando que eu já meio que entrei nesse tópico aqui, é lógico que eu lembrava de que o Subaru é um bosta. É impossível você não perceber isso enquanto você tá assistindo o anime. Só que eu não lembrava dele ser tão bosta assim. Puta que pariu, pra você que assistiu o anime, tenta imaginar como que deve ser conviver com esse ser humano. Deve ser uma merda. Esse cara é infantil pra caralho, inconveniente pra caralho, grita o tempo todo, só faz merda, fode todo mundo. Pelo amor de Deus, alguém mata esse moleque. Não, pera. Tá, mas apesar do fato de que eu só xinguei o Subaru até agora, eu não acho que ele é um personagem ruim. Pelo incrível que pareça. Porque tem muita gente que acha que um personagem ser inútil, bosta, chato pra caralho, que nem o Subaru é um defeito no anime. Agora, pra mim, não necessariamente. Pra mim isso é um defeito quando um personagem tem essas características, mas essas características não são trabalhadas dentro da história. Elas não trazem consequência nenhuma dentro da história. Agora, em ReZero é exatamente o contrário. O anime inteiro é trabalhando em cima do fato de que o Subaru é um bosta. Ele falha em fazer diversas coisas por causa disso, ele tem relações ruins com vários personagens por causa disso, ele fode um monte de gente por causa disso, ele muda o rumo da história várias vezes por causa das merdas que ele faz. Então, essas características ruins do Subaru são muito bem trabalhadas dentro do anime. Fora que, convenhamos, cara, é impossível você não sentir empatia pelo Subaru, não importa o quão bosta ele seja. Porque você sabe que ele é a pessoa que tá mais sofrendo ali. Você vê ele morrendo daquelas maneiras horríveis. E essas cenas de morte, que inclusive são muito bem feitas, a direção foi muito boa nelas. Elas realmente são a melhor coisa do anime. Porque você realmente sente a sensação da dor, do desespero, da agonia que o Subaru tá sentindo naquele momento. E depois de ver o Subaru passando por tudo isso, você ainda é obrigado a ver o Subaru carregando todo aquele fardo sozinho, porque ele é o único personagem que se lembra das merdas que aconteceram e que tá trabalhando pra evitar que essas merdas aconteçam de novo, mesmo sendo um bostão, mesmo sendo menosprezado por praticamente todo outro personagem do anime. E você vê o impacto que todo esse sofrimento tem no psicológico do Subaru. Você vê que conforme o anime vai progredindo e mais merda vai acontecendo, mais louco e mais desesperado o Subaru vai ficando. E mais pra frente no anime isso chega a níveis absurdos. Então assim, cara, pra mim isso é inegável. Por mais que o Subaru seja um bostão que nem eu já falei,
ele é a melhor coisa que ReZero tem. Ele é o que mantém o anime de pé, cara. Porque todo esse sofrimento, toda essa agonia que você passa junto com ele durante o anime é a melhor qualidade de longe que ReZero tem. Isso é extremamente bem feito no anime. E foi isso que me fez gostar tanto de ReZero a primeira vez que eu assisti, e foi o que me fez esquecer de todos os outros defeitos que o anime tem, que eu vou comentar agora. Começando pelo fato de que eu lembrava de ReZero ser algo muito intenso, muito cativante, muito viciante. Que nem eu falei, eu vi o anime inteiro em 2 dias. Então eu lembrava de ser um negócio muito intenso, sempre tinha alguma coisa te prendendo na tela. Era aquela montanha russa de emoções, sabe? Só que, quando eu reassisti, eu descobri que eu fui completamente iludido por esse anime. Porque o que acontece em ReZero geralmente é que um episódio não tem nada tão interessante assim. Sabe, não é como se fosse um anime parado, onde a história não progride, não é como se fosse algo chato ou entediante, pelo menos pra mim nunca chegou nesse ponto, só não é nada tão legal assim. Geralmente são os diálogos dos personagens ali, que tem uma piada ou outra engraçada, alguma situaçãozinha mais interessante, mas não é nada tão legal, sabe? Pelo menos no começo do anime é assim, mais pro meio realmente começa a ficar mais intenso, realmente ficar mais legal. Os episódios 14 e 15 são muito bons, são os melhores episódios do anime. Agora, a maioria dos episódios são esse estilo, sabe? Não tem nada tão interessante assim. Só que, em ReZero, eles sabem utilizar muito bem o recurso dos cliffhangers. Então os episódios sempre acabam em alguma cena muito foda, alguma revelação, algum plot twist, alguma morte misteriosa ou morte inesperada do Subaru, que termina o episódio naquele ponto alto, e podem passar a impressão de que o episódio foi muito foda, sendo que o episódio como um todo nem foi nada tão demais assim, só aquela última cenazinha ali que foi muito boa, além de prender quem tá assistindo e deixar curioso pra ver o próximo episódio, e também passar a ilusão de que o anime tem um ritmo muito bom. E essa ilusãozinha funcionou perfeitamente em um imbecil que nem eu 2 anos atrás, e me deixou com essa impressão de que ReZero era algo realmente muito cativante, que tinha um ritmo muito bom, muito intenso, quando na verdade nem era algo tão legal assim na maioria dos episódios. Mas agora eu quero falar do principal problema que eu tive com esse anime, que é o seguinte: ReZero não é nada. Tá, mas como assim? Seguinte, a narrativa de ReZero, se você parar pra pensar, é muito mal estruturada. Ela não tem exatamente um começo, um meio e fim, ela não tem aquela trama que, sabe, vai desde o começo até o final, um acontecimento puxando o outro, e principalmente ela não tem nenhum tema principal que move a história pra frente. Porque se você parar pra pensar, toda a história, toda a obra tem temas principais que movem todo o universo, todo o plot pra frente. Por exemplo, em Code Geass, tudo gira em torno da Chrono Shidan lutando contra o Império de Britânia. Em Death Note, tudo gira em torno do Light punindo os criminosos e tentando se tornar o deus do novo mundo. Em Sword Art Online, tudo gira em torno dos jogadores tentando escapar do jogo. Pelo menos é o que te vendem, né? Agora, em ReZero, esses temas são praticamente inexistentes. O anime inteiro parece que é só um monte de acontecimento aleatório, um seguido do outro, sem exatamente eles se conectarem, sabe? Mas tudo bem, não ter esses temas principais na história não é necessariamente um problema. Porque, que nem eu falei, quase toda obra tem esses temas principais. Ou seja, existem obras que não têm eles. E essas obras que não têm esse tema principal que move toda uma história pra frente, geralmente tem um estilo de narrativa um pouco diferente, que é o estilo de narrativa dividida em arcos. E dentro dessas obras, cada arco é sua própria história. Tem seu próprio local, seus próprios personagens, seu próprio começo, meio e fim, e seus próprios temas que movem todo o arco pra frente. Como por exemplo, Clannad, Monogatari e até mais recentemente aí, o Bunny Girl Senpai. Agora, quando a gente olha pra ReZero, a gente pode dizer que ele é um anime dividido em vários arcos? Mais ou menos, você pode até dividir o ReZero em várias partezinhas assim se quiser. Tem o começo, depois tem a mansão lá, depois tem a floresta, depois tem o castelo, eu acho, sei lá, foda-se. Mas é difícil você olhar pra essas partezinhas de ReZero e dizer que são arcos. Porque, por exemplo, quando você assiste um arco de Monogatari, que nem eu falei, você tá vendo uma história. Você tá vendo os próprios personagens daquele arco, o próprio local daquele arco, os próprios temas daquele arco. Quando você chega no final do arco, você tem todo aquele sentimento de conclusão de uma história. Só que esses arcos de ReZero, por acaso, têm essas características? Não. Eles são só obstáculos diferentes que o Subaru tem que tentar ultrapassar. Então o Subaru vai lá, tenta, morre, tenta, morre, tenta, morre, tenta, consegue, acabou o arco. De vez em quando até eles aprofundam algum outro personagem, desenvolvem algum outro personagem, mas raramente passa de algo além disso.
Você não chega no final do arco e tem aquela sensação de história concluída, que nem eu falei. Você só tem a sensação de que o Subaru passou por mais um obstáculo. E aí já chega o próximo. As únicas partes nesse anime que você mais ou menos tem essa sensação de história concluída são na parte da baleia e no final do anime. Que nessa última conclusão foi uma bosta. E convenhamos, essas duas partes são as partes mais sem graça do anime. Porque nessas duas partes, o anime perdeu a principal qualidade que eu falei lá atrás, que é toda aquela intensidade de agonia, dor e sofrimento que você passa junto com o Subaru. Essas duas partes é praticamente inexistente isso, então o anime fica completamente sem graça, chato pra caralho. Pelo menos pra mim. Então, em conclusão, o último sentimento que eu tive com ReZero foi de que ele é sim um anime bom. Vale a pena assistir ele se você tiver interesse. Vai ter alguns momentos bem emocionantes, bem intensos nesse anime, e é um anime que pode te prender muito fácil. Só que não vá assistir isso esperando nenhuma obra de arte. Não é um anime tão bem aprofundado, tão bem trabalhado, tão bem estruturado assim. Você pode chegar no final bem decepcionado com a mesma sensação que eu tive. De que é uma jornada que consegue ser bem divertidinha às vezes, mas que é absolutamente vazia.